Olá galera do canal Granja Mascarenhas, tudo bem? Galera, nesse vídeo vou falar aqui da redução que pretendo fazer no plantel, também algumas novidades na granja e alguns planos, né? Falar sobre as dificuldades na criação de galinha em geral, um momento difícil aí que todos os criadores estão passando, valeu? Deixe sua curtida se gostar do vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Vamos lá! Começar falando das novidades, né? Uma das frangas ameraucanas iniciou a postura, já tem alguns dias, os ovos bem pequenos e assim, ela foi muito precoce, até por isso os ovos são bem pequenininhos. E olha só o tamanho desse ovo que eu encontrei hoje. Então eu acho que é só uma mesmo, porque eu só vi ela aí se ajeitando, né, agoniada para botar o ovo. E ela não pôs dentro dos ninhos que eu fiz, pôs no chão. E o frango ameraucano, ele já começou a cantar. Acho que ainda não está cruzando as galinhas, né? Não sei, não posso afirmar porque eu não vi. Mas o Plymouth Rock, né? Ele já está baixando as galinhas já. Até coloquei para o lado das galinhas adultas para ver se ele ficava mais fogoso, mas uma das galinhas pretas aí deu uma carreira nele e ele tá louco para voltar para a baia, né? Vou deixar até o final do dia aí, ver se ele fica muito agoniado, aí eu coloco na baia de novo, esperar mais uns dias para ele se impor aí como galo e ver se consegue já começar a cruzar as galinhas mais velhas. A minha intenção é fazer aí o cruzamento do Plymouth Rock com as galinhas carijós, né? Que já estão aí com quase um ano, sei lá. Elas são de grande porte, fazendo o cruzamento aí para ver se nasce aí muitas galinhas carijós. E depois cruzar ele com as filhas para tentar aí dar uma apurada na raça, né? É um frango muito bonito, uma raça que eu sempre tive vontade de adquirir. Infelizmente só nasceu ele, mas dá para reproduzir. Separei as filhas do pajezinho, tem esse pescoço pelado aí bem parecidas com ele, né? Porém tem a cauda. E minha intenção é cruzar elas aí com galos Rhode Island Red, para tirar galinhas vermelhas aí de pescoço pelado, que sejam boas de postura. Será que é possível aí uma poedeira de pescoço pelado? Vamos ver, né? E os irmãos dela vou vender todos. A princípio eu queria ficar com um carijó de pescoço pelado, porém eu resolvi vender porque tenho que manter muitos galos na criação e aí o gasto é complicado, sem falar que o manejo de galos é bem difícil, porque eles têm um comportamento mais agressivo, né? Não se dão bem com outras aves e a gente tem que manter sempre separado, é muito ruim isso. E como já falei, o consumo de ração é muito grande, então tenho que manter aí o ameraucano, o Plymouth e dois Rhode que eu deixei, né? Já separei dois frangos Rhode aí que eu me agradei mais deles, porque por segurança, né? Deixar dois, porque um acontece de morrer, a gente fica sem nenhum. E ainda tem o suro, né? Suro velho. Quero ver se ele faz o cruzamento aí com as ameraucanas. Assim que nascer os pintinhos, se saírem com boa qualidade, aí eu já passo o suro velho aí pra frente. Então já tem algumas encomendas. Esses surucos aí de pescoço pelado carijó, né? Já tem gente interessado. Provavelmente até o final de semana eles saiam daqui. Os outros ainda não. Um suro branco, né? Com pintas pretas aí também. Ele está já encomendado. Eu até separei eles com as Rhode porque ele era muito agressivo com os demais. Aí junto com as franguinhas que eram maiores do que ele não folgou não. E o Brahma ainda está aqui, né? Na ativa, comendo feito uma forrageira, o danadinho. Também já estou aí com uns 3 ou 4 frangos Rhode encomendados, né? Devem sair essa semana, isso é bom. E as galinhas adultas eu vou vender mais da metade. A princípio ia selecionar as melhores, mas me decidi aí vender mais da metade porque quero reduzir os custos com a alimentação. Então vai sair galinha boa, galinha ruim.
vai dar uma enxugada bacana aí no plantel. Mas tem as franguinhas, né, que vão chegar aí a fase produtiva, talvez em março. Então o plantel volta a aumentar. E o principal motivo, é claro, é o preço da alimentação, né? O preço da ração que está complicado. Vejo relatos aí na internet, muita gente desistindo. Muita gente que vendeu já mais da metade das galinhas, vai vender tudo. E um caminho assim meio que sem volta, né? Porque não tem perspectiva de melhora com relação aos preços aí de soja, milho. É só piora. Com o fim do auxílio também muita gente perdeu o poder de compra, né? Nem o consumo vai caindo, até de carne de frango, de ovos, apesar de ser um produto barato, mesmo assim as pessoas deixam de comprar. E se você sobe, aí é que eles deixam mesmo, se você subir o preço. Então, do meio pro fim, o dinheiro dos ovos só tá dando para comprar o que? A ração, né? Eu acho que a solução é produzir o próprio alimento, né? O alimento das aves, plantar milho, outros alimentos alternativos, como a batata doce, a própria moringa. E assim baratear os custos com alimentação, porque os insumos como estão aí, é muito complicado de manter a criação. Mas quem pode plantar, né? Eu acho que deveria arriscar, porque quem tem o terreno disponível, água para molhar, fazer uma irrigação, tá com a faca e o queijo na mão. Aqui para mim tá complicado, tá bem difícil, porque o terreno é da minha mãe, é pequeno, não dá para produzir praticamente nada. É só para manter a granja mesmo, para deixar a granja no local. E mesmo assim tá ficando mais difícil ainda. Um problema grande é que já estão construindo bem perto aqui da granja. Um rapaz mesmo vai fazer a casa dele aqui do lado aqui, uns 7 metros aqui da granja. E aí já vai começando a complicar, né? Porque as aves, elas perto da rua assim, elas podem se estressar mais com barulho, né? E também a gente não tem muita privacidade para trabalhar. Fica muito difícil. Já procurei terreno, não encontro de jeito nenhum, nem pagando caro. O ideal seria um terreno próximo ao rio para a gente estar produzindo, né, plantando. Porém, como já falei, está muito difícil. Mas vamos ver aí o que será, vamos aguardar. Possivelmente eu terei que me mudar daqui, né? Ou mudar a granja para um outro lugar, se eu encontrar. Encontrar terra aqui não é uma tarefa fácil. Mas enfim, vamos ver o que acontece, né? Olha só, a suruquinha aí, salmão, ela iniciou a postura, né? Um pouco atrasado, mas iniciou. E os ovos são bem grandes, né? O que me fez repensar aí sobre a permanência dela na granja. Então é isso aí, galera. Eu tenho que fazer um espaço aqui para separar umas aves. Porém, os materiais estão em falta aí. Tem que aguardar, né? Mas eu quero fazer uma construção bem bacana e mostrar para vocês em vídeo o passo a passo, né? Tenho muitas ideias legais. Vamos esperar um pouco. Valeu? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!